Venha acompanhar como é que foi a nossa ceia de Natal. Pra quem me acompanha nos stories tá sabendo que nesse Natal vai ser só nós dois, né? Mas nada impedia que a gente fizesse uma comidinha bacana, que tivesse uma noite bem agradável. E como ainda tava cedo, eu fui logo preparar a sobremesa, porque ela precisava ficar bem geladinha até a noite. E a sobremesa escolhida dessa vez foi a surpresa de uva. Eu não tenho dotes culinários, mas pelo que eu fiquei sabendo tinha que ser com uva verde, mas não tinha, então eu usei a roxa mesmo. E falando em sobremesa, me bateu uma curiosidade pra saber qual é a sobremesa que vocês mais gostam de comer no Natal. E pra isso eu fiz uma enquete no meu perfil lá da Soulchill, vou até deixar o meu ID aqui pra você me procurar lá. Então mata a minha curiosidade, vai lá responder a minha enquete que eu quero muito saber, tá? Fui preparar o creme branco, eu acho que é assim que dá o nome, porque tinha que ir pro fogo e depois ainda tinha que esfriar, então foi o primeiro que eu fiz. Nessa hora eu já tava querendo comer mesmo enquanto estava ali no fogo, porque tava muito bom. Depois fui fazer a ganache, que basicamente é chocolate derretido com creme de leite, e no final montei as camadinhas e a nossa sobremesa ficou assim. E aí em seguida já levei logo pra geladeira para que até a noite ela ficasse no ponto. E aí logo pro final da tarde eu fui arrumar a nossa mesa, porque depois eu ia ter que fazer a nossa entradinha também, ia me arrumar, então já ia deixar logo tudo pronto. Coloquei uma toalha de mesa branca, que tinha os detalhes vermelhos, ia combinar com o restante. Coloquei o isoplar, nossa, não muito chique pro meu gosto, hein? Coloquei os pratos, coloquei as nossas taças, que nem parece que bebe, gente, essa é só refrigerante mesmo. E os garfos e as facas, que não precisa de mais, né? E também deixei logo ali posicionado algumas louças que ia utilizar. E por enquanto a nossa mesa ficou assim, tava simples, mas bem bonita. Logo mais tarde fui fazer as nossas entradinhas, peguei tomate cereja que já estava higienizado, tá? Cortei todos bem pequenininhos e temperei eles com um pouquinho de sal e um pouquinho de pimenta também. E usei salame e azeitona pra fazer um charmezinho, sabe? Em cima da nossa brusqueta. E aí eu já tô mastigando, gente, porque eu fazia um e comia outro. Cortei a metade da azeitona, enrolei o salame e coloquei dentro. Peguei os pãezinhos que eu já tinha deixado eles virarem uma torradinha na airfry e comecei a montar. Coloquei um pouquinho de tomate cereja e coloquei em cima a montagenzinha do salame com azeitona, no final ficar assim. Hora da maquiagem. Apesar de ser um jantarzinho simples em casa, a gente também quer estar bonita. E eu fiz assim, bem simplesinho, mas com batom vermelho que combina muito. E esse é o look escolhido pra hoje. E a nossa mesa já estava pronta com a nossa entradinha e o prato principal. Ah, eu não cozinhei o prato principal, tá? Eu encomendei, por isso não mostrei o processo pra vocês. E no final ficou assim, apesar de sermos só nós dois, ainda assim foi bem. Gente, eu fiquei super revoltada, porque, tipo, quando eu fazia as coisas, até as roupas dela eu lavava. E a gente pagava tudo, as contas, supermercado, tudo, tudo, tudo. Então, assim, pra ela foi uma bênção, né? Porque ela ganhou uma empregada, ganhou alguém pra pagar as contas, mas no final de tudo eu nem sequer podia adoecer, sabe? Aí eu não aguentei e a gente decidiu se mudar de lá e ir pra outro apartamento até o nosso ficar pronto. A gente pagava aluguel mesmo, mas enfim, valia muito mais a minha saúde mental. E mesmo a gente se mudando de lá, ela vivia indo na minha casa sem avisar, sem pedir, sem perguntar nada e botava defeito em tudo. E finalmente, quando o nosso apartamento ficou pronto, ele era um apartamento que fica no 5º andar do prédio. Então, ela vivia reclamando para subir as escadas, que tinha dor, que não sei o que, não sei o que. Primeiro que ela não tinha nem que estar ali, né? Então, se ela ia estar reclamando, era problema dela. Gente, até ordem na portaria do meu prédio para não deixar ela entrar, eu tive que dar. Mas mesmo assim ela arrumava um jeito de subir. É tipo assim, ela entrava quando algum outro morador se distraía, abria o portão e tal, ela aproveitava e subia. Quando eu vi, ela já tava batendo na porta da minha casa de novo. Quando eu engravidei, aí que ela vinha na minha casa mesmo, né? Ela trazia muitas ervas, chás, essas coisas pra eu tomar. Só que eu aceitava, né? Mas eu não tomava nada, porque eu tinha uns conhecidos que falavam que ela mexia com coisa ruim, sabe? Então eu tinha medo de tomar qualquer coisa que ela me desse. Gente, até que veio o ápice da coisa. Eu aluguei um salão de festas para fazer uma confraternização para os meus funcionários da minha empresa. E era uma confraternização realmente só para as pessoas da empresa, né? As únicas pessoas que estavam de fora eram o meu marido e os acompanhantes dos meus funcionários, que normalmente eram suas esposas ou maridos, né? E ela não estava convidada, mas mesmo assim ela apareceu no salão de festa junto com várias crianças, com vários netos, na verdade, que os filhos iam e largavam lá na mão dela para ir para a festa, para ela cuidar. Ela veio, apareceu dizendo que ficou sabendo da festinha e tinha trago as crianças para ir para lá, sendo que nem era uma festa de criança. E ela ficou lá, né, que eu não ia expulsar ela, resolvi não ligar para a companhia dela lá e tentar aproveitar a confraternização. Só que a mulher começou a beber um pouco a mais do que ela deveria, né? Ela começou a ficar bêbada, começou a fazer escândalo, começou a ficar falando para as pessoas que eu não prestava, que eu tinha roubado o filho dela, que eu ficava gastando o dinheiro do marido dela, que o filho que eu tinha tido com ele não era do meu marido, enfim, todas as besteiras que vocês podem imaginar. Até que chegou um momento em que ela já estava assim, tão bêbada, mas tão bêbada, que ela pegou o microfone no meio da festa
pra me ofender. E nisso ela soltou a seguinte frase: eu tive que fazer pra você separar do meu filho porque ele merece uma pessoa muito melhor. Tipo assim, ela falou isso na frente de todo mundo. Nessa hora, gente, eu não consegui aguentar. Pra mim, chegou no meu limite. Eu fui em cima do palco, eu tirei ela do salão pelos cabelos. Sim, gente, eu tirei ela pelos cabelos, literalmente. Sem exagero. Gente, eu fui fazendo escândalo, eu fui berrando pelos corredores. Um monte de gente do condomínio saiu das suas casas para ver a situação que estava acontecendo, porque esse salão que eu aluguei, ele era do condomínio, mas a gente tinha que agendar, era a maior burocracia, né? E aí, a maioria das pessoas saíram dos apartamentos para ver a confusão toda, e eu berrando, ela berrava de outro lado. Enfim, gente, até hoje eu tenho vergonha de passar perto de alguns vizinhos meus por causa dessa situação, porque nesse dia realmente eu agi igual louca. Então eu não tenho orgulho não, pelo contrário, eu tenho vergonha dessa situação. Mas a partir desse dia eu conversei com meu marido e eu falei pra ele que se ele não proibisse a vinda dela na minha casa, que o nosso casamento não ia dar certo, que a gente ia se separar, porque eu já tinha aguentado o que eu pude e ele não fazia nada. Até que finalmente ele concordou comigo, disse que entendia, falou que realmente ela passou dos limites, que ele concordava que ela não viesse na nossa casa. E desde então ela não vem aqui de jeito nenhum, porque ele mesmo proibiu ela. E como é ele, ela obedece, né? É claro que ele não cortou contato com ela, afinal ela é mãe dele, tudo. Eu também não ia proibir isso jamais. E aí, só que ela não vem na minha casa e eu também não vou na casa dela. E é assim que a gente vai vivendo a nossa vida até hoje. Mas enfim, essa é a minha história. E foi. Ela está separada dele desde que ela descobriu a traição. Eu, entretanto, não estou. De alguma forma, apesar de eu estar apaixonado por ela, eu também ainda tenho alguns sentimentos para minha esposa, sabe? Eu não consigo me separar dela assim tão fácil. Também tenho o nosso filho e tudo. E ela acabou descobrindo que eu também me envolvi com a mulher dele. Meu coração, ele tá totalmente dividido. Porque ao mesmo tempo que eu sei que eu estou completamente apaixonado por essa nova mulher que entrou na minha vida, também tem a minha esposa, também tem o meu filho. Eu sei que eu ainda tenho sentimentos por ela e eu não sei o que fazer. Completar, o marido da mulher com quem eu tô agora tá com raiva de mim, que eu falei pra vocês que ele era meu conhecido, né? Agora ele tá com raiva de mim porque eu me envolvi com a esposa dele, sendo que ele se envolveu primeiro com a minha esposa. Não faz o menor sentido ele tá com raiva. E a minha esposa, agora que percebeu que pode ser substituída, ela mudou. Se transformou em outra pessoa. E eu acho que é isso que tá me fazendo questionar se eu devo ou não terminar com ela e dar uma chance pra esse novo amor que apareceu na minha vida. Mas enfim, o que vocês fariam no meu lugar? Enfim, essa é a minha história. E foi isso. Eu peguei o meu irmão e a nossa tia juntos, fazendo aquelas coisinhas naquele momento mesmo. Ei, fica aí que tem história nova. Bom, o meu irmão tem 18 anos. E a minha tia, que vulgo é tia dele também tem 18 anos. Isso porque a nossa mãe e a nossa avó engravidaram juntas. E a diferença dos dois é de meses. Eles cresceram juntos, gente. Eles tinham uma relação muito boa. Parecia de irmãos mesmo. Porque eles tinham a mesma idade, conviviam muito. Foram criados juntos. Onde que a gente ia imaginar que ia acontecer uma situação dessa, que aconteceu um negócio desse? E de acordo que eles iam entrando na adolescência, eles iam ficando cada vez mais próximos, cada vez mais juntos, cada vez mais eles faziam as coisas juntos. Mas onde que a gente ia imaginar que ia acontecer isso? A gente pensava que, de fato, eles se viam como irmãos, que eles tinham uma relação muito boa e tal, que eles eram melhores amigos. Óbvio que eles tentaram esconder o máximo que eles puderam. Afinal, eram tia e sobrinho, de primeiro grau. Enfim, eu fui a primeira pessoa que começou a perceber ali que havia alguma coisa a mais ali dentro daquela relação deles dois. Porque justamente eu via eles muito próximos. E por diversas vezes eu comecei a pegar, tipo, eles de mãos dadas ou eles muito abraçados. E aquilo pra mim começou a parecer meio estranho, sabe? Eu comecei a observar o comportamento dos dois. E quando eu resolvi conversar com a minha mãe a respeito disso, a minha mãe falou não, que não tinha nada a ver, que eu tava exagerando, que eles só eram muito amigos, que eles só se davam muito bem, que eles tinham essa proximidade porque eles tinham a mesma idade, e que era pra eu parar de besteira, que isso não ia acontecer e tal. Eu tentei, né, gente? Eu tentei avisar. Por fim, aquilo não saía da minha cabeça e eu continuei observando muito a relação deles dois. Eu realmente queria aceitar que era eu que tava ficando doida e que era eu que tava enxergando coisa a mais. Porém, um certo dia, em uma determinada ocasião na minha família que estava tendo, a gente costumava muito se reunir na casa dos nossos parentes, sabe? Pra fazer churrasco, comemorar as coisas e tal. E nesse dia tava toda a família na casa de um dos meus tios. Era uma casa extremamente grande, gente. Muito, muito grande mesmo, com vários cômodos e afins. Quando eu comentando com uma outra prima minha, que era muito minha amiga, muito próxima, eu cheguei e tal e tava conversando com ela, tava comentando sobre esse assunto, o que eu achava, o que eu tava observando e tal. E essa minha prima virou pra mim e falou assim, inclusive, cadê eles?
Aí a gente começou, tipo, a olhar em volta, procurar e tal, e a gente não viu eles em lugar nenhum. Aí, como eu já tava com aquele negócio dentro da minha cabeça, eu comecei a ficar, tipo, com medo, desesperada. Cadê eles dois? Pra onde é que eles se enfiaram? E a gente foi atrás deles pra procurar, pra ver onde é que eles estavam, o que é que eles estavam fazendo. Eu, real, gente, tava com muito medo do que poderia estar acontecendo. Então, tipo, eu tava muito paranoica. Se eles desapareciam juntos, eu já ia atrás pra ver o que que tava acontecendo. Sei que a gente procurou, até que no último quarto da casa, que era o que ficava mais distante, mais pro final, que não era ocupado por ninguém, tipo, era um quarto vazio que servia só de depósito. A gente passou por lá e escutou alguém falando lá dentro. A gente escutou uma risadinha e tal. Aí a gente pensou, eles estão aqui dentro. A gente bateu, deu uma batida assim na porta, aí ninguém respondeu. Quando ninguém respondeu, a gente abriu a porta do mesmo jeito. E quando nós abrimos a porta do mesmo jeito, eles estavam naquele momento. Sim, esses que vocês estão pensando. Gente, quando ela falou isso, o meu namorado, eu olhei pra cara do meu namorado, ele olhou pra minha cara e a gente ficou, tipo, totalmente pasmos com aquela situação. Aí ele olhou pra ela e falou: não, mãe, a senhora não vai. Aí ela falou: mas por que eu não posso ir e tal? Ele falou: mãe, por motivos óbvios, é dia dos namorados, é uma data nossa, é comemoração e tudo. Aí ela virou e falou assim: ah, mas que frescura, não sei o que, eu só vou jantar com vocês, depois vocês me deixam em casa e vão pra onde vocês quiserem e tal. E eu não falando nada, né? Eu simplesmente fiquei calada, porque aquilo era uma coisa que ele tinha que resolver. Se ele não resolvesse, aí eu ia ficar pé da vida. E aí ele virou pra ela e falou: não, mãe, a senhora não vai. Aí pronto, gente, ela começou a dar um show, começou a falar que ele não amava ela, que ele que estava desprezando ela, que ele era um ingrato, que ele era isso, que ele era aquilo. Ela começou a ofender ele de todas as formas possíveis. E eu acho que ele já estava tão acostumado a ter esse tipo de relação com ela que ele simplesmente só fez ignorar, não falou absolutamente nada. Ele virou para ela e falou assim: nós já estamos indo e a senhora não vai. Por favor, deixa de ser sem noção. Ele falou assim mesmo para ela. E aí ela veio para querer brigar comigo, né? Falando que a culpa era minha, porque o filho dela nunca tinha tratado ela dessa forma, porque eu era uma egoísta, porque eu queria afastar ela do filho dela e tal. E começou a brigar comigo. E ele virou pra mim e falou: ignora, só ignora. E eu, tipo, fiquei calada, não falei absolutamente nada. E a gente saiu da casa. É claro que aquilo acabou pesando um pouco o clima, sabe? Tipo, eu não fiquei com raiva dele, nem nada do tipo, até porque ele soube se defender. Mas acabou pesando um pouco o clima, sabe? Acabou ficando aquele negócio meio chato e tal. Mas quando nós chegamos no restaurante, a gente conversou sobre aquilo. Eu perguntei se ele tava bem e tal. E ele falou que tava tudo bem, que ele já tava acostumado com essas manias dela, que eu não era a primeira namorada que ela ficava dando esse tipo de show, que ela ficava fazendo esse tipo de situação, e que tava tudo bem, que não era pra eu me preocupar porque ia passar, mas que ele ia ter uma conversa muito séria com ela sobre limites. E gente, graças a Deus eu nunca precisei me posicionar, eu nunca precisei reclamar nem nada, porque todo o tempo ele sempre soube colocar ela no lugar, sabe? Isso é uma coisa que de fato me deixou muito aliviada e me tirou com certeza muita preocupação da cabeça. Quando ele voltou pra casa, gente, foi outro pé de porrada, porque ela queria brigar, porque queria brigar com ele de todo jeito. Eu acabei voltando pra minha casa, né? Porque como eu imaginei que o clima lá na casa ia acabar pesando, eu preferi voltar pra minha casa e deixar ele se resolver com ela. E ele me falou que foi um inferno, assim, que quando ele chegou ela queria, porque queria brigar, queria reclamar, queria fazer isso, queria fazer aquilo. E eles acabaram discutindo muito feio. E quando foi no outro dia, ele simplesmente decidiu que ele ia embora da casa, que ele ia se mudar, porque ele não ia mais permitir que ela ficasse se metendo tanto no relacionamento dele dessa forma. E foi o que ele fez. No outro dia, ele começou a caçar um apartamento pra ele, eu ajudei, né? E ele se mudou da casa dela. Mas, gente, isso fez ela me odiar ainda mais, porque ela ficou falando que eu tinha incentivado ele a sair de casa, que eu queria afastar dela, enfim. Tudo ela quis colocar a culpa em mim, mas eu, como sempre, apenas ignorando, até porque eu não precisava dela pra absolutamente nada, né? Eu sabia a verdade, ele sabia a verdade, então pra mim era só o que importava. Hoje em dia ele vai na casa, ele visita ela e tal, mas eu não vou. Eu realmente preferi me afastar 100%, porque eu sei que não ia dar certo, mas ela ainda fica jogando indiretinha, sabe, pra ele, falando que eu fiz isso, que eu fiz aquilo e tal, mas ele ignora, eu ignoro e a gente vive dessa forma. Agora me digam aí, o que vocês fariam em uma situação como essa? Enfim, essa é a minha história. E foi isso. Eu estou apaixonado pela mulher do amante da minha esposa. Ei, fica aí que tem história nova. Eu e minha esposa estamos juntos há 14 anos, mas casado mesmo estamos há 8 e nós também temos um filho. Outro dia eu fui levar o meu filho para assistir uma partida de futebol que ele tanto gosta. Ficava em outra cidade, mas não era assim, uma cidade tão distante da nossa. E quando nós retornamos, houve toda uma situação na minha casa que fez com que eu descobrisse que a minha esposa estava se encontrando com um colega do trabalho dela em um motel. E como eu tive acesso à conversa deles dois nesse dia, eu acabei descobrindo que eles não chegaram nos finalmente, mas não porque eles não quiseram, e sim por outros motivos. Me separei, obviamente, fiquei destruído. Descobri que eles já estavam de papo há pelo menos 15 dias. Mas depois de muita conversa, eu acabei perdoando e voltando com ela.
Tô aqui fazendo essa maquiagem da história de hoje e sabe aonde eu sempre peço a opinião de vocês pra saber que tipo de maquiagem vocês querem ver por aqui? Lá no meu perfil da Soul Show. Eu adoro compartilhar lá todas as dicas e tudo que eu amo na maquiagem e também receber dicas de outras pessoas que gostam. Então se você tem interesse como maquiagem ou se por acaso você tem interesse em outras coisas como esporte, cozinha, moda e afins, lá você vai encontrar pessoas que têm esses mesmos gostos que você e vocês vão poder compartilhar várias dicas e experiências juntas. Se você se interessou, o meu ideia é esse aqui pra você me procurar por lá e você também pode baixar a Soul Show lá no meu link da bio. E depois de 7 dias que eu tinha perdoado ela e voltado pra dentro de casa, acabei pegando conversas dela com outro colega do mesmo trabalho. Só que diferente do anterior, ele era casado. Só que mais um detalhe, esse colega, esse segundo com quem eu peguei, ele era uma pessoa que eu conhecia desde criança, porque ele era muito próximo da nossa família. Fiz a minha esposa ligar pra mulher dele e contar que eles estavam tendo um caso. Eu fiz a mulher descobrir, sim. Óbvio que depois dessa descoberta, eles dois acabaram se separando. A esposa dele entrou em contato comigo para ela tentar entender como é que tinha sido, como é que eu tinha descoberto, o que eu tinha visto e tal. Ela quis saber sobre todos os detalhes da traição. E bom, estávamos nós dois passando por aquele momento difícil, começamos a nos consolar, ficamos muito próximos, conversávamos todos os dias. E quando eu menos esperei, eu estava apaixonado por ela. Parte 2. Sim, gente, eu dei um tapa na minha sogra no dia do aniversário dela. Ei, fica que tem história nova. Bom, eu e minha sogra, a gente nunca se deu bem desde o início do meu namoro com... Ela sempre foi de me ofender mesmo, sabe? E eu nunca fui de ficar calada, eu sempre retruquei de volta. E o meu marido, abençoado de Deus, não se metia. Ele deixava a gente ali se engalfinhar e não falar absolutamente nada. Mas ok, ele deixava eu me defender, então pra mim isso era o que importava, já que ele não ia falar nada pra ela, que pra mim também não falasse nada. Quando nós decidimos nos casar, óbvio que ela quis se meter em tudo do nosso casamento, na festa, no meu vestido, no lugar que a gente ia morar, tudo, mas eu não deixei. Cada vez mais ela ia pegando raiva de mim, porque toda vez que ela queria se meter na nossa vida, eu não deixava. Só que a gota d'água, gente, veio no dia em que eu descobri que eu não podia ter filhos. Eu e meu marido, a gente decidiu iniciar nossa família, ter filhos e tudo, só que eu não conseguia engravidar de jeito nenhum. E fazendo os exames que a gente precisava saber, eu acabei descobrindo que, infelizmente, eu não podia ter filhos. E aquilo pra mim foi um choque muito grande, porque eu me senti muito mal, eu me senti menos mulher, sabe? Eu sei que você ser ou não mãe não te define, não diz se você é mais mulher ou não, mas foi como eu me senti naquele momento. E depois eu vim entender que não era bem assim. De qualquer forma, foi um momento muito doloroso pra mim, e o meu marido sempre ficou muito do meu lado, me apoiou, disse que se fosse o caso nós poderíamos adotar, se eu tivesse essa vontade nós poderíamos adotar, enfim, procurar outros meios de ter um filho nosso. Só que claro, toda a família soube que eu não podia ter filhos, né? Todo mundo sabia que a gente estava tentando engravidar e tal, então tava todo mundo atualizado de todo o assunto que estava envolvendo o nosso casamento. Até que no dia do aniversário da minha sogra, ela nos convidou e tal, convidou meu marido, né? Eu fui porque eu sou mulher dele. E aí, no dia do aniversário dela, a gente tava lá, tipo, era um almoço, eu tava sentada, tava bem cabisbaixa, tinha acabado de descobrir tudo, que eu não podia ter filhos, então eu tava um pouco mal e tal, mas tava lá, né, tinha que seguir minha vida. E aí, no meio do almoço, ela chegou perto de mim e perguntou se a gente já tinha pensado em adotar. E eu falei que a gente ainda não tinha conversado sobre isso, mas que provavelmente seria uma possibilidade. Foi que ela chegou pra mim e falou que eu não era uma mulher de verdade, porque eu não servia nem pra ser mãe. E aquele é um assunto que me deixou muito mal. Então, quando ela falou aquilo, eu não aguentei. No meio do aniversário dela, eu simplesmente virei um tapa nela, joguei ela no chão e comecei a bater na minha sogra. Gente, eu terminei meu casamento enquanto eu estava na minha lua de mel e por causa da minha sogra. Ei, fica aí que tem história nova. Nosso grande erro é não mudar, não conversar sobre as coisas enquanto a gente ainda tá namorando. Porque a gente casa achando que vai mudar e só piora, porque era uma coisa que você devia ter mudado lá no início do seu relacionamento. Mas enfim, quando eu conheci ele, eu já tinha percebido que ele era meio filhinho da mamãe, que ele era muito apegado com ela e tal. E que a minha sogra era extremamente intrometida. E eu odiava também o fato dele o tempo todo estar querendo incluir ela no meio das nossas coisas, sabe? Eu sempre falava pra ele que eu não gostava de algumas atitudes dela, que eu não gostava dele estar querendo incluir ela o tempo todo na nossa vida, mas ele sempre dava um jeito de me contornar. E o meu erro foi justamente esse, não ter sido firme com ele sobre as coisas que eu realmente gostava e o que eu não gostava. A gente ia relevando, achando que uma hora ia mudar, que uma hora ia acabar. Até que ele me pediu em casamento. E quando ele me pediu em casamento, eu já tinha um apartamento que era meu mesmo, e nós combinamos de que nós iríamos morar no meu apartamento. E aí eu pensei, agora as coisas de fato vão melhorar, porque é uma vida de casados, somos só nós dois, eu não preciso estar o tempo todo na casa dela e tal. Da minha cabeça ia melhorar. Beleza, começamos os preparativos do casamento. Ela já começou a querer se meter em tudo. Porque ela ali foi me estressando e tal, mas eu dei várias cortadas nela que no instante ela parou.
Só que aí veio a questão da nossa lua de mel, né? Pra onde nós iríamos viajar. Eu sempre tive muita vontade de conhecer um lugar específico, né? E eu falei pra ele que eu adoraria ir pra lá na minha lua de mel se ele concordasse. Ele falou que por ele não tinha problema e tal. Só que era justamente um lugar em que a minha tal sogra vivia falando que ela também queria ir. Mas hoje eu não sei se de fato era uma vontade, um sonho dela de conhecer esse lugar, ou ela só tava falando aquilo pra infernizar, pra querer ir junto. Falou pra ele que queria ir junto com a gente, e ele veio me falar. Eu falei pra ele, querido, não vai tá rolando, é nossa lua de mel, é uma viagem de casal, tudo, não tem pra que levar tua mãe. A gente pode combinar em uma outra oportunidade, fazer uma viagem com ela e tal, mas agora é a nossa lua de mel. Aí ele veio começar a querer insistir. Eu falei que não, que eu não concordava. Que se fosse pra ela ir, eu não ia. Porque aquele era um momento só nosso. E aí ela ficava fazendo drama. Ai, porque eu queria muito ir. Ai, porque não sei o quê. Ela vivia fazendo uma chantagem emocional que só vocês vendo. E aí ela chegou, ela veio falar comigo falando que ela queria ir. E eu falei pra ela que ela não ia. E ela pegou e falou que eu não mandava nela, que se ela quisesse, ela poderia ir. Falei pra ela, tudo bem, se você quiser, você vai. Mas você não vai ficar no mesmo local que a gente e nem vai ficar andando com a gente pra cima e pra baixo. Pelo amor de Deus, se toca. Nessa época eu já não tinha mais tanta paciência com ela, então eu já respondia dessa maneira mesmo. Aí ela ficou com raiva e nunca mais tocou no assunto. Meu namorado também não tocou mais no assunto e tal, e eu achei que aquele assunto tinha sido encerrado. Continuamos os preparativos do casamento, tudo, organizamos tudo, nos casamos, foi uma cerimônia lindíssima. E o nosso casamento foi no dia e a nossa viagem era no dia seguinte, né, de manhã cedo. Beleza. Ou nos organizamos, fomos pro aeroporto, pegamos o avião e fomos pra cidade onde a gente queria. Nós chegamos lá, era de tarde, tipo, volta de 3 horas da tarde e tal. Nós chegamos, fomos nos arrumando, guardando nossas coisas, porque a gente ia ficar bastante tempo fora. Então a gente foi organizar todas as nossas roupas nos armários que tinha lá. Quando deu mais ou menos por volta de 7 horas da noite, adivinha quem bateu na porta do nosso quarto? Que eu abri e eu dei de cara com a minha sogra. E estava com todas as malas dela. Quando eu vi que ela entrou no nosso quarto e passou mais de 1 hora de tempo lá dentro, eu já imaginei o que estava acontecendo. E eu fiquei com muita raiva porque ela levou um homem que eu nem sequer conhecia. Sabe, se fosse pelo menos um namorado dela, alguém que eu já conhecesse, até que eu poderia relevar. Mas simplesmente era uma pessoa que eu não conhecia. E ainda tiveram a ousadia de ficar dentro do meu quarto, que é o quarto que eu durmo com meu marido. Pois bem, quando a gente viu isso, a gente não falou absolutamente nada. Quando voltamos de viagem, eu fui questionar com ela quem era aquele homem. Ela ficou toda sem graça porque ela pensava que a gente nem tinha visto. Mas ela disse que era um ficante, era um rapaz que ela tava ficando. Tipo assim, era alguém que ela nem sequer conhecia direito e ela tava enfiando dentro da minha casa. O que mais me deixou pé da vida é porque justamente dentro do nosso quarto tinha muitas coisas de valor. Tinha joia, computador e outras coisas de valor. Então, ela colocar uma pessoa que ela nem ela sequer conhecia direito, tipo, aquela pessoa podia roubar nossas coisas ou fazer sabe Deus o que com ela lá dentro, já que eles estavam sozinhos. Então eu comecei a questionar ela, comecei a falar que eu não tinha gostado daquela atitude, que eu tinha desaprovado, que não era pra ela fazer isso, não era pra ela estar colocando gente dentro da minha casa que eu não conhecia. Enfim, comecei a brigar com ela. E ela disse que eu tava exagerando. E a família também. Que tinha sido uma bobagem, que tinha sido só um momento, que não tinha acontecido nada, não tinha por que eu estar brigando, que tinha sido besteira e tal. Tipo assim, todo mundo ficou do lado dela e todo mundo ficou contra mim, dizendo que eu estava exagerando, já que não tinha acontecido nada. Mas poderia ter acontecido, não poderia? Ela teve sorte de ter conseguido alguém que não fez nada. Por fim, eu briguei muito com a minha irmã nesse dia, nós paramos de nos falar, e até hoje a minha mãe fica jogando indiretinhas pra mim, dizendo que a culpada da gente não estar se falando sou eu, porque eu exagerei por ela ter levado uma pessoa desconhecida pra dentro da minha casa. E aí, vocês acham que eu exagerei? Enfim, essa é a minha história. E foi isso. Oi. Com a cara de choro mesmo, porque hoje eu estou muito triste. Pra quem me acompanhava na minha conta de histórias, né, histórias da Jo e tal, estávamos com quase 1 milhão de seguidores. Mas infelizmente a minha conta acabou de ser banida. Já tentei entrar em contato com o suporte, tô vendo se me dão alguma resposta, se eu consigo recuperar ou não. Mas por enquanto vou estar nessa daqui. Vou esperar uns 2, 3, sei lá, 5 dias pra ver se eu consigo recuperar. Se eu não conseguir, vou ter que começar de novo nessa conta aqui, né? Pensando de que forma eu começo esse vídeo sem a plataforma banir ele, porque é um assunto muito polêmico. Ei, fica aí que tem história nova. Eu sou casada com meu marido já tem 10 anos. E o negócio é o seguinte, eu sempre fui uma pessoa muito aberta sexualmente falando, digamos assim. Eu não tenho esse negócio de tabu, eu não gosto de falar disso, não gosto de falar daquilo, não tenho vergonha disso, o quê. Não, sempre falei mesmo. E eu também sempre fui o tipo de pessoa que pensava assim, se não tem cão, caça com gato. Se é que vocês me entendem, né? Se eu não tenho parceiro, eu posso me satisfazer sozinha. Eu nunca tive problema em falar isso. Pra mim, você se satisfazer sozinha é a coisa mais normal do mundo, mais natural.
Mas enfim, como eu falei pra vocês, eu já tô casada há 10 anos. E no início do relacionamento era fogo aqui, fogo ali, faz aqui, faz ali e tal. Mas depois de um tempo o relacionamento acaba se desgastando. Isso é muito normal, é muito natural. Qualquer relacionamento acontece isso. Então, assim, não era sempre que eu e meu marido estávamos dispostos a ficar juntos, a fazer as coisas e tal. Então, muitas vezes, enquanto eu estava sozinha, que eu ficava com vontade, eu ia lá e fazia as minhas coisas ali sozinha. Só que o meu marido acabou me pegando uma vez fazendo isso. Tipo assim, ele chegou em casa, chegou mais cedo, e eu não escutei nada. Eu tava tão interdita ali naquele meu momento que eu não escutei porta, não escutei absolutamente nada. E ele me pegou naquele momento eu lá fazendo as coisas sozinha. Mas antes de eu te contar como é que foi esse babado todo, esse rolo todo, eu quero te dar um recadinho muito importante. Início de ano tá aí, e eu sei que tem muita gente precisando de um extra nesse início de ano, né? Dezembro a gente gasta pra caramba. Então, se você tá precisando ter uma rendinha extra, ou de repente tá desempregado, precisa adquirir sua independência financeira, entra agora no link da minha bio, fala com a minha amiga Ana, que ela tem um treinamento muito bom pra quem quer aprender a trabalhar com a internet e também trabalhar com grandes marcas como a Shopee e o Magalu. Não perde tempo. Se você se interessou, entra agora no link da minha bio e fala com a minha amiga Ana, que é um treinamento super seguro, tá? Chama ela lá agora que ela tá esperando. Gente, quando ele viu o que eu tava fazendo, o meu marido fez um total escândalo. Eu acabei descobrindo quem ela era. E aí eu fui procurar nas redes sociais dele e eu achei ela. E lá eu descobri que ela era casada. E ela viu uma vida de princesa, uma vida de rainha lá no outro estado. O marido dela era um homem muito bonito e que tinha uma ótima condição financeira, ou seja, que dava de tudo para aquela mulher. E mesmo assim, ela ia largar dele para ficar com o meu marido que não tinha nem aonde cair morto. No final de tudo, eu acho que ela desistiu justamente por causa disso. E eu vi, gente, também nas redes sociais que aquele cara fazia de tudo por ela. De tudo, de tudo, de tudo mesmo. E ela fazia ele de gato e sapato. Porque ele postava declaração aqui, declaração ali, dava presente pra ela aqui, presente pra ela ali. Ele realmente era apaixonado por aquela mulher. E vai saber com quantos mais homens ela não traiu ele, né? Porque, me desculpa, a essa altura o que deu a entender é que ela só tava com ele por causa do dinheiro dele. Porque se ela amasse ele, ela não tinha traído ele. Ah, mas ela desistiu de fugir com teu marido, mas ainda assim traiu. Eu tinha juntado várias provas sobre o caso que meu marido teve com ela. Eu descobri quem era o marido dela, né, como eu falei pra vocês, e eu mandei pra ele todas as provas que eu tinha do caso que os dois tiveram. Prints, fotos, vídeos, todas as coisas que eu achei no celular do meu marido, tudo, e que inclusive ela ia deixar ele pra ficar com o meu marido, que ela vinha embora, mas que depois ela desistiu. O cara ficou arrasado, coitado, porque era Deus no céu e a mulher dele na terra. E no final de tudo ele acabou dando um chute na bunda dela e tirou ela da vida dele. Depois disso eu virei outra pessoa com meu marido, né? Primeiro que eu mandei ele embora. Fiquei fria com ele, não queria mais estar perto, não queria mais falar. Mudei completamente. E ele, ficando sem amante e sem mim, começou a mudar, tal. Começou a implorar para ficar em casa, porque queria ficar com os filhos, porque queria estar perto de mim, não sei o que, aquele papo todo, né? Eu acabei aceitando voltar com ele e ficar junto. Estamos juntos até hoje, se vocês me perguntarem o porquê. Acho que eu nem vou saber responder. Só que hoje em dia ele morre de medo que eu deixe ele. Ele morre de medo de me perder. Então, toda a humilhação que ele fez eu viver um tempo atrás, hoje quem tá vivendo é ele. Porque sim, eu tô tratando ele da forma como ele merece e deve ser tratado. Mas enfim, essa é a minha história. A partir desse dia, nós começamos a ficar escondidos, né? Óbvio, até porque não ia ser uma situação fácil das pessoas aceitarem. E eu cada vez mais estava muito apaixonada por ele, gente. E nós ficávamos juntos praticamente todos os dias. Eu saía de casa mais cedo para que a gente pudesse encontrar antes da aula e tudo. Até a mãe dele, gente, ele me botou para falar com ela no telefone. Às vezes eu acho que não era a mãe dele, não, era outra pessoa, porque não é possível. Ele me botou para falar com ela no telefone e ela falava que não se dava bem com a ex-nora dele, que ela estava feliz porque ele estava se envolvendo comigo, apesar da diferença de idade, né, e tudo. Então, assim, nosso relacionamento tava indo, ó, às mil maravilhas. Até que o que a gente mais temia acabou acontecendo. Tinha uma menina na minha escola, da minha sala mais especificamente, que ela não gostava de mim. A gente já tinha tido outros problemas pessoais e tal. E ela começou a espalhar para as pessoas que eu estava ficando com o meu professor. Eu não sei como ela soube, se ela nos viu em algum lugar, mas ela começou a espalhar para as pessoas isso, de que eu estava ficando com ele. E eu, por medo, né, de que chegasse na minha família e tal, eu acabei terminando esse relacionamento com ele justamente para evitar mais ainda que espalhasse essas coisas. Mas infelizmente não deu para sustentar a mentira por muito tempo. Meus pais acabaram descobrindo, acabou chegando na diretoria da escola. E claro, foi a maior confusão. E quando eu vi, a cidade toda já sabia. A cidade que eu morava era pequena, então todo mundo já estava sabendo. E assim, eu fui xingada de pra baixo, sabe? Nada menos do que isso. Por que só eu era errada? Até hoje eu não entendo, sendo que ele era o cara casado e era o cara mais velho, né? Mas era só eu, a menina errada. Era só eu que tava ali fazendo o que não devia, né? Mas ok.
Ah, e depois que a bomba estourou, eu ainda fui descobrir que o papo lá dele ter 30 anos era mentira, que ele tinha mais do que 30 anos, apesar dele aparentar, era mais. E que o fato dele e a esposa dele estarem separados também era uma grande mentira, né? Já devia saber. Depois disso, gente, ele até tentou me convencer a ir embora com ele, assumir ele, não sei o quê, mas eu não acreditei, não. Também nem quis, fiquei até com medo, porque uma pessoa que inventa tanta mentira dessa, o que mais ela pode estar escondendo ou o que mais ela pode fazer, né? Tiveram que tirar ele da escola, né? Obviamente, ele teve que sair, porque era uma situação inaceitável. E eu tive que mudar de escola, porque apesar dele ser o que ele era como pessoa, ele era um professor muito querido pelos alunos. Então todo mundo começou a dizer que a culpa era minha, que eu tinha me oferecido pra ele, que eu tinha sido culpada por ele ter sido expulso da escola, não sei o que e tal. E aí eu tive que mudar de escola, né? Meu pai me mandou pra morar com a minha mãe. E até hoje ele continua me perturbando, gente. Ele me achou nas redes sociais, apesar de eu ter bloqueado ele em tudo. Ele ainda assim continua fazendo vários perfis e tenta falar comigo de todas as formas, mas toda vez que ele consegue contato comigo, eu vou lá e bloqueio. Eu queria ter conversado com a esposa dele, sabe? Falado que eu pensava que eles estavam separados, enfim, explicar tudo que ele tinha feito. Não sei qual é a ideia que ela tem de mim hoje, mas eu nunca tive essa oportunidade. De qualquer forma, eu me afastei dele, não permito mais que ele se aproxime de mim, apesar das inúmeras tentativas dele. Mas enfim, foi isso. Falei pra ela, não, querida, a gente não tem todo esse dinheiro que tu tá achando, não. Esse dinheiro é da minha casa que eu estou economizando pra comprar ela. Então, assim, eu quero meu dinheiro de volta. Você falou que ia me pagar com um mês, já tem 2 meses e você não paga. Falei assim, para de besteira, que vocês estão cheios de dinheiro, não sei o quê. Pra que tu tá me cobrando, não sei o que. Eu falei, mulher, eu tô te cobrando porque é o dinheiro da minha casa. E eu tô me dando nenhum tipo de luxo porque eu tô economizando pra minha casa. Aí ela começou a ficar com raiva, falando que aquilo não era certo, que ela era minha irmã, que eu não tinha que ficar cobrando ela porque a gente era família, que se ela precisasse de dinheiro eu tinha mais era que ajudar ela mesmo. Falei, olha, se fosse um caso de saúde, uma emergência, alguma coisa assim, eu não ia te cobrar esse dinheiro de volta, mas tu me pediu dinheiro pra farriar, pra beber, pra viajar. Então eu vou te pedir de volta sim. E a gente começou a discutir, né? Porque na cabeça dela eu não tinha que pedir o dinheiro de volta, eu tinha que dar o dinheiro pra ela. Era minha irmã e supostamente a gente tinha muito dinheiro. Falei que não, disse que aquilo não tinha lógica nenhuma, que eu não tinha obrigação nenhuma de estar sustentando os luxos dela, que ela mesma estava tendo luxos que eu não estava tendo por causa da minha casa, que eu queria o dinheiro de volta sim. E ela que se virasse para me pagar. Mano, ela foi fazer um escândalo para minha mãe. A minha mãe fez um escândalo comigo, falando que eu sabia que ela não trabalhava, que eu sabia que ela não tinha nada, que como é que ela ia me pagar, não sei o quê, e que ela tava certa, porque eu tinha que ajudar ela, porque ela era minha irmã, não sei o quê. Eu falei, gente, uma coisa é você ajudar quando alguém tá passando alguma necessidade, mas eu não tenho que ficar bancando os luxos dela, não. E que foi a maior confusão. A minha mãe e meu pai ficaram do lado da minha irmã. Por que os pais sempre ficam do lado dos filhos problemáticos? Enfim, no final de tudo, de toda a confusão, ela apareceu com dinheiro pra me pagar. Da onde ela achou, não faço a mínima ideia, também não quero nem saber. E eu não ia ser besta de falar, não, não quero mais, não, eu quero sim, devolve meu dinheiro. Minha mãe ficou indignada comigo, mas é mãe, né? Logo ela perdoa. E até hoje ela não fala mais comigo por causa disso. Quando eu vou na casa da minha mãe, ela finge que eu nem tô lá. Só porque eu não quis bancar os luxos e as diversões dela. Então, gente, não emprestem dinheiro para as pessoas se não for caso de realmente muita necessidade. Mas, enfim. Eu tô simplesmente sendo obrigada pela minha mãe a pedir desculpa para os meus tios por ter pedido para eles tirarem as crianças dele do meu quarto. Ei, fica aí que tem história nova. Cara, se você nunca passou por uma situação parecida com essa, parabéns, você tem sorte, porque é muito comum passar por esse tipo de situação. Comprei um terreno e comecei a construir uma casinha pra mim. Só que enquanto não fica pronta, eu ainda continuo morando com a minha mãe. E a minha mãe sempre foi o tipo de pessoa muito família, sabe? Que queria estar perto da família, que queria fazer isso, que queria fazer aquilo, e convida pra casa, vem almoçar, vem jantar e tal. Ela sempre foi muito nesse tipo, sabe? Só que eu nunca fui muito família, sabe? Até porque a minha família, gente, eu vou falar a real pra vocês, são um bando de gente fofoqueira, um bando de gente que fica falando mal dos outros, que vai pra tua casa, come do bom e do melhor e sai de lá falando mal de ti. Eles são nesse nível. Então eu nunca tive esse amor todo. A minha mãe, que Deus me perdoe falar, mas a minha mãe é muito besta pra minha família. Enfim, ela quer continuar, então, a vida dela, né? Eu também não vou ficar me metendo e dizendo pra minha mãe com quem que ela tem que falar, com quem que ela não tem que falar, quem que ela tem que ficar na casa dela ou não. Beleza. Certo dia, a minha mãe resolveu fazer um churrasco em casa, né? Na nossa casa. Churrasco de domingo e tal, já era muito costume fazer na casa de todo mundo, só que dessa vez aconteceu na nossa casa. Aí, beleza. Eu acabei não participando desse churrasco porque era no domingo. Eu peguei plantão meia-noite, né? De sábado para domingo, e largava o meu plantão no domingo de meio-dia. Então, até eu terminar o trabalho, pegar a condução, tudo, eu cheguei em casa já era perto de 2 horas da tarde.
E eu tava estourada de cansada. E tava aquela galera toda lá em casa, família, periquito, papai, todo mundo. Mas ok, eu pensei, vou para o meu quarto, vou descansar e pronto. Eles que fiquem lá se matando, eu só quero dormir. E cumprimentei todo mundo e tal, não sou mal educada. E fui direto pro meu quarto para tomar banho e tal. Eu já tinha comido no caminho para casa, então só fui para tomar banho e para deitar. Quando eu abri a porta do meu quarto, tinha simplesmente 4 crianças dormindo na minha cama. E aquilo eu já fiquei tipo, puta que pariu. Lá com a minha mãe e falei pra minha mãe que eu queria que os meus tios tirassem os filhos deles do meu quarto porque eu precisava descansar. A minha mãe olhou pra minha cara e falou que ela não ia pedir pra tirar porque eram crianças, precisavam estar dormindo, que não sei o que e tal. Eu olhei pra ela e falei, bom, primeiro que eles não tinham nem que estar aqui, né? Porque lugar de criança, de bebê, não é churrasco de família, me desculpa. A mãe falou que não, que ela não ia pedir, que era pra mim parar de frescura, que era pra mim deitar lá no quarto dela. Ou seja, eu tinha que dormir no quarto da minha mãe pra não tirar as crianças do meu quarto, da minha cama, do meu conforto. Falei não, como eu já estava estressada, né, por causa do cansaço, fui lá com os meus tios e falei, olha, eu quero dormir, dá pra vocês tirarem as crianças de vocês do meu quarto? Minha tia, que é a mais sem noção de todas, olhou pra mim e falou assim, ah, mas são só crianças, não sei o quê, não tô nem te atrapalhando e tal. Falei, tô me atrapalhando sim, que eu quero dormir, vocês enfiaram as crianças de vocês na minha cama. Faz o favor de tirar. Eu já tava com muito estresse, já tava com muita raiva, então, ó... Tava nem aí, fui lá e falei, tira a criança de vocês da minha cama. Porque, gente, era todo tempo essa palhaçada na casa dos outros. Todo tempo. Aí a minha tia veio e me chamou de mal educada porque eu tava pedindo pra tirar as crianças da minha cama. Eu falei pra ela que se eu era mal educada, ela era sem noção, porque ela tava vendo que eu tinha acabado de chegar em casa de um plantão de 12 horas, que eu queria dormir e eu não podia dormir porque a filha dela tava na minha cama. Aí a minha tia foi e tirou. Só que ela tirou, ficou com raiva e foi embora. Os meus outros tios foram, tiraram as crianças da minha cama e foram embora com raiva. Aí a minha mãe veio pro meu lado querer brigar comigo porque eu tinha pedido pra eles tirarem as crianças da minha cama. Eu falei, ah, por que tu não deitou na minha cama? Eu falei, por que tu não botou eles na tua cama? Aí a minha mãe virou pra mim e simplesmente falou que ela não via a hora da minha casa ficar pronta pra eu ir embora de lá. Só porque eu pedi a minha cama pra deitar. O surto que foi o dia em que a minha melhor amiga descobriu que eu estava tendo um caso com o pai dela. E fica aí que tem história nova. Bom, eu e essa minha amiga, a gente se conhece desde a adolescência. A gente estudou juntas o ensino médio e tudo. Quando essa história aconteceu, nós estávamos com 25 anos e continuávamos sendo as melhores amigas de sempre. Logo, eu já conhecia a família dela há muitos anos, ela já conhecia a minha família há muitos anos. E eu sempre tive uma quedinha pelo pai dela, sabe? Eu achava ele muito bonito e tal, mas eu nunca dei em cima dele, eu nunca fiz absolutamente nada. Pelo contrário, eu respeitava muito ela, respeitava a mãe dela, porque ele era casado. Tinha aquela paixonite de adolescente, sabe? Eu nunca dei em cima dele, ele nunca deu em cima de mim, a gente sempre se tratou com muito respeito. Que há um tempo atrás ele acabou se divorciando da mãe dela, né? E eles se divorciaram de uma forma muito amigável, sabe? Eles realmente decidiram se separar porque eles não se viam mais como casal. Não houve traição, não houve briga, não houve absolutamente nada. Tanto que quando eles se separaram, eles viraram amigos. Então, de fato, foi uma separação assim muito tranquila. E nessa época eu já tinha passado por outros namorados e tudo, mas eu estava solteira. Mas aquela paixonite que eu tinha pelo pai dela sempre ficou aqui dentro, sabe? Apesar de eu não falar e não fazer nada, ela sempre tava aqui dentro. Eu nunca falei pra minha amiga, óbvio, né? Porque eu tinha maior vergonha de contar isso pra ela. Mas enfim, a minha amiga sempre foi de fazer muitas resenhas na casa dela, né? Muitas festinhas e tal, chamar os amigos pra beber e tudo. Em uma dessas, o pai dela estava em casa, ele não se misturava muito. Ele ia lá, ele bebia um pouquinho, conversava um pouco, depois ele ia pro quarto dele. Porque a minha amiga ficou morando junto com o pai dela. Só que uma dessas resenhas, eu tava muito na cozinha, eu tava fazendo várias coisas, e ele ficou lá um bom tempo conversando comigo. E a gente passou horas lá conversando. Horas, literalmente. Todo mundo lá fora, na área da piscina, curtindo, bebendo, e eu e ele lá na parte da cozinha conversando. A minha amiga até então, naquele momento, não viu maldade nenhuma. Afinal, a gente já se conhecia há muitos anos. Então, eu tá lá conversando com o pai dela, pra ela não foi absolutamente nada. Mas foi quando eu comecei a perceber que ele já estava me olhando de um jeito diferente. Ah, antes de eu continuar a história, se você tá precisando adquirir a sua rendinha extra ou ter sua independência financeira, entra agora no link que tá na minha bio. A minha amiga Ana te ensina a trabalhar de casa ganhando 7 dias por semana. Tendo apenas a internet e muita força de vontade, porque é um trabalho, tá? Então, se é um trabalho, quanto mais você trabalhar, mais você vai ganhar. Então, não perde tempo. É uma oportunidade única. Acessa agora o link que tá na bio e fala com ela. E eu já tava ficando muito nervosa, né? Eu já tava tipo, ai meu Deus, ele tá me olhando diferente. Será que é alguma coisa da minha cabeça? Será que eu tô imaginando? Tô criando expectativas numa coisa que não existe? Enfim, ao mesmo tempo que eu tava criando muita esperança, eu também ficava muito na minha cabeça que aquilo eu tava imaginando, que não tinha como. Até que ele chegou perto de mim e falou que eu estava muito linda naquela noite. Nessa hora, gente, as borboletas do meu estômago começaram ali a se mexer, de uma forma que vocês já conhecem.
E ele mesmo veio e me deu um beijo ali, tipo, no meio da cozinha. Não tava nem aí pra ninguém. Só que a minha amiga entrou na cozinha nessa mesma hora e viu a gente se beijando. Parte 2. A prima do meu marido. Ei, fica aí que tem história nova. O meu marido tem uma prima que eles foram criados juntos, desde pequeno, sabe? E desde que eu comecei a namorar com ele, eu sempre percebi que eles tinham uma relação muito próxima. Que eles eram realmente muito amigos, muito próximos. E ele sempre me disse que ele amava ela como se fosse uma irmã. Óbvio que desde o início aquilo me incomodava, porque uma coisa ele considera ela irmã, mas ela não era irmã de verdade. Então, aquilo me incomodava um pouco, mas eu pensava, não, coisa da minha cabeça. E depois que nós nos casamos, eu comecei a pegar mensagem deles dois, sabe? Tipo, e eram mensagens que me incomodavam, sabe? Porque eles falavam um com o outro de uma forma muito íntima. E toda vez que eu questionava ele, ele falava que não era nada demais, que ela era irmã dele, que não sei o quê, que eu tava ficando louca, que eu tava vendo coisa onde não existia e tal. A gente sempre tá ficando louca, né? Até que um dia eu já tava de saco cheio, que eu peguei e mandei uma mensagem pra ela assim, na cara de pau, na cara dura mesmo, falando: e aí, mano, o que vocês dois têm? Porque pra mim essa relação não é nem um pouco normal. E ela deu a mesma desculpa que ele. Não, a gente é irmão, não sei o quê, a gente é primo, a gente não tem nada demais, eu gosto muito dele e tal. E eu tive que aceitar, engolir seco a mesma resposta. Enfim, depois de 1 ano e meio mais ou menos que nós estávamos casados, a irmã do meu marido ia mudar de estado. Ela ia passar a morar no mesmo estado onde nós morávamos. E ela pediu pra ficar na nossa casa por um tempo, até ela conseguir um lugarzinho pra ela ficar. E a gente teve que aceitar, né? Eu tive que aceitar. E a gente se dava bem, então não tinha motivos pra dizer não. Mas, bom, era um abuso em pessoa, né? Porque ela começou a querer mandar na minha casa, dizer como era pra fazer as coisas, como era isso, como era aquilo e tal. E ela, tipo, ia reclamar pra mãe dela, sabe? Porque eu e meu marido, a gente trabalhava o dia todo. Então, quando chegava a noite, a gente dividia os serviços da casa. E a minha sogra veio querer questionar comigo, querer chamar minha atenção, porque o meu marido tava fazendo as coisas dentro de casa. Mas, enfim, logo a prima dele começou a frequentar muito a nossa casa, porque tanto ela como a minha cunhada, elas eram muito próximas. Então, ela passou a frequentar pra visitar a minha cunhada e tal, pra ficarem juntas. Eu não gostava dela, né? Então, ela começou a pisar o pé todo dia na minha casa, aquilo passou a me incomodar mais ainda, eu comecei a pegar mais ranço dela ainda, porque ela queria estar o tempo todo enfiada, fornada na minha casa. Até que teve um dia aí que teve um churrasco na minha casa e tal, e o meu marido já tava um pouco bêbado, deu 3 tapinhas na bunda da prima dele, na minha frente. E quando eu vi ele fazer isso, gente, eu não tava nem aí, eu fiz um escândalo na frente de todo mundo, eu fui brigar com ele e falei assim: ei, sim, aí. Tá achando que isso é normal? E na minha frente, na frente dos outros, isso, não, eu não gosto, não quero que faça e tal. E ele, tipo, porque é frescura, porque não tem nada demais. As minhas outras namoradas todas aceitavam a minha relação com a minha prima, não sei o quê. Só tu que quer tá dando show e tal. Os amigos dele, que estavam lá em casa, né, começaram a defender ele na minha frente. Mas eles são primos, não tem nada demais, sempre foi assim, não sei o quê. Só tu que quer tá questionando as coisas e tal. E eu peguei, virei pra ele e falei: não, eu não aceito. E pronto, acabou isso aqui agora. E aí a bonitinha, ouvindo toda aquela situação, só fez virar pra mim e falou assim: para de loucura, a gente já era assim antes de tu conhecer ele, não sei o quê, para de frescura. E fique tu sabendo que tu não vai tomar o meu lugar. Eu olhei pra cara dele, esperando ele falar alguma coisa. Pensei, pelo menos ele me defendia nesse momento, mas ele só fez rir. Toda vez que eu posto histórias aqui, vocês sempre me pedem pra começar a contar as minhas histórias pessoais, sem ser de seguidores. E eu sempre falo que não. E hoje eu vou contar pra vocês o motivo pelo qual eu não faço isso. Bom, o motivo é muito simples. Eu não conto histórias minhas porque simplesmente eu não vou aguentar os comentários. Sabe por que eu não vou aguentar os comentários? Porque, preste atenção nesses comentários aqui. Normalmente essas pessoas deixam nas minhas publicações, deixam nas minhas histórias. As pessoas não têm empatia na hora de comentar sobre determinado assunto. Eu entendo que nem todas as histórias aqui as pessoas concordam. Às vezes eu mesma não concordo com a história. Mas eu acho que uma coisa é você comentar: caramba, poxa, você foi errada, eu não concordo, eu achei sua atitude ruim e tal. Outra coisa é você deixar esse tipo de comentário aqui, ofendendo, xingando, tratando como se fosse um animal, sei lá, fazendo comentários extremamente ofensivos. Eu não trago as histórias aqui para as pessoas se fazerem de vítima. Eu trago para compartilhar com vocês uma determinada situação que aconteceu. Então, quando eu vejo esse tipo de coisa, eu penso, eu não vou trazer histórias minhas, porque se essas pessoas já comentam esse tipo de coisa sem saber quem é a dona da história, imagine sabendo que sou eu. Imagine o tipo de comentário que eu vou ter que aguentar. Então, não vou trazer histórias minhas, porque eu sou uma pessoa muito fraca e eu não vou aguentar esse tipo. Ele foi e eu fui atrás dele, né? Que eu fiquei desesperada, tá? Meu pai morava sozinho e eu fui atrás dele. Ligava pra minha tia, ligava pra quem pudesse acudir, porque eu tava com medo, morrendo de medo do que poderia acontecer. Quando chegou lá, o meu pai foi pra cima dele e tal, mas aí eles acabaram caindo na porrada, foram pro meio da rua. Foi a maior confusão, a maior gritaria, e meu pai acabou acertando meu padrasto no braço. Isso, gente, foi toda aquela confusão. Veio o vizinho, chamou a polícia, isso e aquilo, e foi a maior confusão, e a minha mãe brigando com meu pai, brigando comigo e tal.
No final de tudo, meu pai foi preso. Passou 2 anos preso. A minha mãe simplesmente cagou pra mim. Me largou de lado. Começou a falar que tudo era culpa minha. Eu tinha destruído a família, que eu tinha tentado destruir a casa dela, o casamento dela, porque não sei o que e tal. E como eu falei pra vocês, meu pai passou 2 anos preso, mas enfim, depois de muita burocracia, de muita coisa, a gente conseguiu soltar ele. E até hoje, a minha mãe não fala comigo, ela não troca uma palavra sequer comigo e ela continua junto com ele. E no final de tudo, eu fui a culpada por ter destruído a nossa família. Mães, por favor, nunca troquem o filho ou a filha de vocês por homem nenhum. E foi isso. Gente, eu tô assim, muito, mas muito afim do namorado da minha irmã. Ei, fica aqui a história nova. Eu me matriculei em uma academia que ficava, tipo assim, perto do meu trabalho, sabe? Não ficava perto da minha casa, mas ficava perto do meu trabalho. E nessa época eu estava namorando. Só que meu relacionamento tava, tipo, muito desgastado. Eu tava literalmente só procurando um motivo pra terminar aquele relacionamento. Só que eu não tava achando o que fazer pra terminar. Mas beleza, esse era o menor dos meus problemas. Nessa academia tinha um instrutor que desde que eu cheguei no primeiro dia, ele não parava de me olhar. E assim, eu também não conseguia parar de olhar pra ele. Ele realmente era uma pessoa que chamava muito atenção. Então ele começou ali a despertar um negócio dentro de mim e tudo, mas eu estava namorando, né? Enfim, a gente ficava se encarando o tempo todo enquanto eu estava na academia. Só que é aquela questão, eu tinha namorado, né? Então eu não ia lá falar com ele, conversar com ele ou coisa do tipo. E nem ele vinha falar, nem conversar comigo. Até porque diversas vezes meu namorado já foi me buscar na academia e ele viu. Então a gente só trocava olhares, sabe? A gente nunca trocou uma palavra sequer. Mas é aquela coisa, quando você tá em um relacionamento onde você só tá esperando um motivo pra terminar, você já começa a olhar pra outras pessoas e a se interessar por outras pessoas. Não tô dizendo que é uma justificativa pro que eu tava fazendo, porque eu sei que tem muita gente que vai falar: ah, se o relacionamento não tava bom, se queria ficar com outras pessoas, era só terminar, não sei o que. Mas, gente, o buraco é muito mais embaixo do que vocês imaginam. Mas, enfim, o ponto dessa história não é essa. Beleza, já fazia aí uns 2 meses que eu tava nessa academia e a gente só se encarando, a gente só se olhando, sem trocar uma palavra, sem trocar um risinho sequer. Enquanto ele tava aqui, ó, só na minha cabeça. Eu tava só imaginando, tava só sonhando. Aí também eu já tinha saído da casa dos meus pais, né? Não morava mais com eles e tal, eu morava sozinha na minha casa própria e tudo. E assim, eu já não tava mais tanto por dentro da vida da minha irmã, no sentido de, tipo, eu não sabia com quem ela saía, com quem ela deixava de sair, com quem que ela ficava, com quem ela deixava de ficar, enfim, eu já tava por fora ali da vida dela social. Até que eu fiquei sabendo que a minha irmã estava namorando e tal, mas eu não sabia exatamente com quem, até porque ela sempre foi muito discreta, ela não era de postar foto, nem nada do tipo em rede social. Então não sabia exatamente com quem que era. Até que ela foi e marcou um almoço na casa da minha mãe, né, dizendo que ela ia levar o namorado dela pra apresentar pra família e tal, e que era pra eu ir. Enfim, porque ela queria apresentar ele pra mim também, afinal era irmã dela, né? E aí eu fui, né, gente? Tipo, normal, eu conheci o namorado da minha irmã, nada demais. E justamente nesse mesmo dia, antes de ir pro almoço, eu tive uma briga muito feia com meu namorado, onde a gente terminou. Finalmente eu consegui terminar com ele. Foi uma bênção na minha vida esse dia. E aí eu fui pra casa da minha mãe, né? Feliz da vida, porque eu tinha conseguido me livrar do traste, né? Eu já tava pensando, né? Ah, a partir de amanhã eu vou começar a criar coragem, eu vou dar um jeito de falar com aquele cara da academia. Agora que eu tô solteira, eu não preciso mais ter medo de que vai ter alguém me vigiando ou coisa do tipo. Vou falar com ele, quero muito ficar com ele e tal. E fui pra casa da minha mãe, né, com esse pensamento, já pensando no dia seguinte que eu ia falar com o tal instrutor da academia. Aí eu cheguei na casa da minha mãe, aí beleza, nós estávamos lá, ainda não tinha chego. Não demorou muito, o namorado da minha irmã chega. E quando ela vem me apresentar, adivinha quem era? O instrutor da academia. O que eu estava disposta a falar no dia seguinte pra começar a dar em cima dele. Não, você não tá pedindo muito. Se você tá em um relacionamento amoroso, ou até mesmo em uma amizade tóxica, onde tem aquela pessoa que você tem que estar pedindo pelo menos um mínimo, onde você tem que estar pedindo que ela faça o mínimo por você, que implora 5 minutos de atenção, e de repente você começa a pensar, talvez eu que esteja exigindo demais, talvez eu que esteja pedindo muito dessa pessoa. Só tenho uma coisa pra te falar. Não, você não tá pedindo muito. Você só tá pedindo pra pessoa. Porque eu não conto todas as histórias que me mandam. Tem muita gente que me acompanha aqui desde o meu perfil antigo que foi banido, né? E eu sei que tem muita gente que se questiona porque tem muitas histórias que me mandam que eu nunca contei aqui. E eu sei porque diariamente eu recebo essa pergunta no meu Instagram. Quando é que você vai contar a minha história? Quando é que você vai contar a minha história? E vamos lá, alguns motivos pelo qual eu não conto algumas histórias. O primeiro deles é histórias muito curtas. Tem pessoas que me mandam relatos que são, assim, minúsculos. Eu não consigo nem montar uma parte 1 sequer. E vocês sabem que eu gosto de dividir meus vídeos em parte 1 e parte 2. Ou quando é parte única, normalmente
realmente tem um questionamento, preciso da opinião e tal. Mas às vezes tem relato que é muito pequeno e eu não consigo nem formar um vídeo com ele. E a partir disso também a gente pula pra parte de histórias muito longas. Eu não gosto de fazer mais do que 2 partes das histórias. Então, às vezes, vem relatos extremamente longos, que eu não consigo resumir tudo aquilo em parte 1 e parte 2. Vai precisar de uma parte 3, 4, 5, 6, e aí não vai ter muita graça por aqui, né? Outro motivo também que me fazem não contar algumas histórias é quando elas vêm com uma determinada situação da onde aquela pessoa se orgulha daquela situação ou que é uma situação que eu sei que é errada. E por que que eu não conto? Ah, Joiane, até é preconceituosa com a história? Não. Eu sei que existem pessoas que vão lá deixar sua opinião e pronto, acabou. E tem pessoas que são muito cruéis nos comentários. Então, às vezes, eu deixo de contar a história das outras pessoas como uma forma de proteger elas. Porque eu sei que tem pessoas que não medem as palavras e podem deixar comentários horríveis, como é o caso que acontece em muitos aqui. Então, quando são histórias que eu sei que aquela pessoa tá errada, eu evito contar, porque eu sei que as pessoas vão ser cruéis nos comentários. Outro ponto que eu também não conto, gente. No meu perfil antigo, vocês sabem que eu falava sobre qualquer assunto. Sobre qualquer coisa eu falava. Porém, teve muitos vídeos que quando se tratava de sexual, pedofilia, essas coisas que eu contava no meu perfil, o TikTok bania esses vídeos. Então é um assunto em que eu infelizmente não posso mais estar trazendo aqui, porque quando eu tento trazer algo do tipo, o TikTok bane meu vídeo. Aparentemente a gente não pode falar sobre isso aqui. Outro ponto que eu também não conto é quando tem histórias muito repetitivas, gente. Eu comecei a ver qual é o tipo de vídeo que vocês aqui gostam. E eu comecei a ver que vocês gostam de histórias muito interessantes, de histórias assim que tem situações engraçadas, situações inusitadas, não coisas que acontecem de fato, assim, no nosso dia a dia e tal. E às vezes tem pessoas que me mandam muitas histórias parecidas. Muitas histórias com situações muito parecidas. Então, se eu ficar o tempo todo trazendo aqui histórias parecidas, histórias da mesma coisa, vai ficar enjoado até pra vocês. Então, eu tô evitando trazer histórias muito comuns, sabe? Atualmente, eu prefiro estar trazendo pra vocês histórias diferentes, situações inusitadas, situações engraçadas, coisas de fato diferentes. E eu tô recebendo muitas histórias, assim, comuns e que muito parecidas, que todo mundo conta a mesma história. Então, isso acaba ficando um pouco chato até pra quem assiste. Então, por esse motivo, eu acabo não trazendo histórias tão comuns, sabe? Eu sei que aqui vocês querem ver coisas diferentes, coisas que fogem do cotidiano de vocês. Então, assim, se você me mandou alguma história que se encaixa em alguma dessas categorias, pode ser um motivo pelo qual eu não contei. Mas não quer dizer que você nunca mais pode me mandar a história, não. Sempre que você viver uma situação diferente, sempre que você tiver uma coisa nova pra me contar, pode mandar, gente. Porque tem pessoas que, por exemplo, já me mandaram 2, 3 histórias que eu não contei, mas que quando mandou a última, eu contei, sabe? Então, não pense que só porque você mandou uma vez eu nunca vou contar. Sempre que você tiver, pode mandar que eu leio. Eu já vou logo falando pra vocês que eu não me orgulho nem um pouco dessa história que aconteceu, que eu fiz, mas enfim, tenham misericórdia de mim. Ei, fica aí que tem história nova. Fui a única mulher de 4 filhos, o restante eram todos homens, né? Então imagina, eu era extremamente mimada pelos meus pais, mimada pelos meus irmãos. Eu era o tipo de pessoa que eu tinha literalmente tudo que eu queria, sabe? Então assim, eu era muito mimada, eu não estava acostumada a não ter o que eu queria. Com 15 anos eu comecei a namorar um rapaz que tinha 16 e ele era perfeito comigo, ele era muito carinhoso. Ele sempre falou que ele me amava muito, que ele não sabia viver sem mim, sempre foi incrível. E eu gostava muito dele, eu também adorava. Não era aquela coisa toda, mas eu gostava muito dele. E com 19 anos a gente se casou. Não teve festa nem nada, foi tudo muito simples, mas ao mesmo tempo tudo muito bonito. E ele sempre demonstrava que me amava, que era Deus no céu e eu na terra. Literalmente era muito apaixonado por mim. Tínhamos a nossa casa, ele trabalhava, nós vivíamos muito bem. Depois de 1 ano de casada, eu reencontrei um amigo de infância. Ele estava muito diferente, estava muito bonito. Logo, eu me encantei por ele e não demorou muito até a gente engatar um caso. De fato, foi tudo muito rápido. A gente ficou 1 ano tendo todo esse caso e ele falando pra mim que queria ficar comigo, que era pra eu me separar do meu marido, que ele me amava, que isso, que aquilo. E eu tava muito louca por ele, sabe? Doida pra terminar o meu casamento pra ficar com ele. E ele o tempo todo no meu ouvido falando que queria muito ficar comigo, que queria que eu fosse só dele, que isso, que aquilo. Eu acreditei, né? Até que depois de um tempo de tão agoniada que eu tava com a situação e querendo me separar logo pra ficar com o meu amante, eu fui e contei pro meu marido o que estava acontecendo, que eu tinha outra pessoa e que eu queria ficar com essa pessoa e que eu queria o divórcio. Eu vi o olhar dele de decepção me olhando, sabe? Ele começou a chorar muito e perguntou se realmente era aquilo que eu queria, porque se não fosse, ele me perdoava, a gente vivia juntos, ele não queria ficar sem mim e tal, mas eu falei que não, que eu queria me separar. E ele juntou as coisas dele e foi embora da nossa casa. Quando eu contei pro meu amante que eu tinha me separado, ele simplesmente virou pra mim, ele não acreditava que de fato eu ia fazer aquilo, acho que era por isso que ele ficava falando do meu ouvido que ele me queria, que isso, que aquilo, porque ele pensava que eu nunca ia ter coragem de me separar. E ele falou pra mim que eu só iria ficar com ele se fosse nos termos dele, ou seja, sem compromisso, porque eu não servia pra ser esposa de ninguém.
Ou seja, eu tinha perdido meu marido, mandado ele embora, e o cara com quem eu traí o meu marido, que tanto me amava, agora não queria mais ficar comigo. Só queria ficar de vez em quando, sem compromisso nenhum. Ele me pediu em casamento, mesmo já estando casado com outra. Ei, fica aí que tem história nova. Bom, todo relacionamento no início é um mar de flores, né? Um mar de rosas. Ele te trata como se você fosse a rainha da vida dele, como se você fosse a única mulher. Então não é difícil se apaixonar. Todo mundo me falava que eu era só uma aventura, que eu era só uma coisa passageira, que ele era um galinha, que ele ficava com todo mundo, que não era pra me confiar e tal. Mas como eu já tava muito apaixonada, eu não ligava nem um pouco pra esse tipo de comentário. Pelo contrário, aí que eu queria mais era ficar com ele mesmo. Ou seja, eu pedi pra ser feita de trouxa. Só que ele morava em outra cidade, mas ele sempre vivia na minha cidade por conta do trabalho. Mas a maior parte do tempo ele passava nessa outra cidade. Ele vivia dizendo que ele ia me levar pra lá, que a gente ia casar, que eu ia morar com ele, que lá ia ser minha casa, não sei o quê. E aí que eu ficava mais bobinha, apaixonada, aí que eu me derretia mesmo de amores por ele. E é todo mundo aqui, ó, no meu ouvido, não acredita, não acredita, não acredita. E eu, tipo, naquela velha história na cabeça, né? Não, mas comigo vai ser diferente. Comigo ele não vai fazer nada. Comigo ele vai ser um santo, ele vai ser um anjo. Só que aí começou a chegar, de fato, as conversinhas, né? Olha, eu vi fulano com uma outra pessoa, fulano tá te traindo, eu vi ele ali, eu vi isso, eu vi aquilo. E eu sempre ia lá e questionava ele, né? E ele sempre dizia, é mentira, são pessoas que não querem ver a nossa felicidade, que querem isso, que querem aquilo. E eu ia lá e acreditava nele. Mas, bom, nossa relação foi seguindo assim. A última viagem que ele fez, ele passou 4 meses. 4 meses nessa outra cidade onde ele supostamente morava. Disse que estava esperando o outro contrato dele começar para ele voltar para cá e tal. Então foram 4 meses que a gente passou distante. E ele começou a ficar frio comigo, ele começou a ficar distante e tal. E eu comecei a ficar muito triste, né? Que eu já tava imaginando que ele ia querer me deixar e tudo. Porém, quando ele voltou pra minha cidade, ele voltou direto com a proposta de casamento. Pois bem, apesar de toda a distância, eu fiquei super feliz com aquele pedido dele. Pra mim, achei que a nossa vida ia mudar a partir dali, que eu ia morar com ele, que eu ia isso, que eu ia aquilo. Um tempo depois que estávamos noivos, recebi uma notificação no meu celular de uma mulher que era bem mais velha que eu, se identificando como a esposa dele e grávida dele. Perguntando quem eu era. Eu ia dizer pra ela que eu era a noiva do marido dela. Parte 2. Realmente preciso da opinião de vocês nessa história, porque é de fato muito polêmica. Eu peguei a minha prima, de 39 anos, mantendo relações com o meu filho de 16 anos. Ei, fica aí que tem história nova. Bom, eu tenho 43 anos e como falei pra vocês anteriormente, meu filho tem 16 anos. Eu já sou divorciada do pai dele, então até então morávamos só nós dois, eu e meu filho. Essa minha prima, ela é uma prima, tipo, muito distante, sabe? E ela tem 39 anos. Ela tava passando por um momento na vida dela onde eu precisei ajudá-la. Ela tava desempregada, não tinha onde morar, tava tendo problemas de relacionamento. E aí eu resolvi ajudar ela e acolher na minha casa até que ela conseguisse se recuperar. Por que eu fiz isso? Houve um momento em que a minha mãe ficou muito doente e essa minha prima, ela é enfermeira. A minha mãe morava muito perto dela, na mesma cidade. Então, quando a minha mãe ficou doente, ela foi pra casa da minha mãe e passou dias cuidando da minha mãe até ela se recuperar. Então, quando a minha prima começou a passar por essa situação, eu me senti em dívida com ela por tudo que ela tinha feito pela minha mãe. Então, eu resolvi que eu ia acolher ela na minha casa e ia ajudar ela até ela se recuperar. Pausa aqui na história rapidinho pra te dar um recado muito importante. Quero indicar pra vocês um aplicativo que eu fiz alguns testes recentemente, que é um aplicativo que ele não é brasileiro, tá? Ele é um aplicativo de fora. E dentro desse aplicativo dá pra você tirar uma rendinha bem bacana. Ele é um novo investimento americano. Não é venda de curso, não é blazer. É algo que veio de fora e o salário inicial é de 300 até 500 por dia. Vou deixar o link com toda a explicação disponível pra você que tiver interesse e quer saber mais sobre isso aqui na minha bio, tá? Mas corre logo porque é limitado. Em breve eu vou estar tirando. Então aproveita essa oportunidade. E, gente, assiste o vídeo até o final pra você ter acesso, beleza? Corre lá agora. Ela também tinha uma filha que era adolescente, mas a filha dela não ligava muito pra ela. Elas tinham uma relação péssima, então elas não conviviam. Quando ela chegou na minha casa, ela se demonstrou uma pessoa assim muito responsável, muito grata. Eu tinha alguns gatos e ela cuidava muito bem deles, ela limpava a casa, ela lavava a louça, mesmo eu falando pra ela que não era necessário ela fazer aquilo, mas mesmo assim ela fazia. Dizia que era uma forma dela compensar por eu estar deixando ela ficar na minha casa. E ela também se dava muito bem com meu filho, eles conversavam muito e tal, e quando eu saía pro trabalho eles ficavam sozinhos, eles viviam conversando assim pela casa, mas eu não via maldade naquilo, afinal ela era minha prima, parente dele, era muito mais velha, e o fato deles se darem bem pra mim era bacana. Mas enfim, em uma noite eu estava dormindo e eu acordei no meio da madrugada com muita fome, porque nesse dia eu tinha chego muito tarde em casa do trabalho, e eu simplesmente passei pro quarto e dormi, e eu dormi sem jantar. Então eu acordei no meio da madrugada com a minha barriga roncando de fome, tava com muita fome.
E aí eu resolvi descer e ir até a cozinha pra comer alguma coisa. Quando eu desci, eu tava descendo, tipo, muito devagar pra não fazer barulho nem nada. E eu percebi que a televisão da sala tava ligada, bem baixinha, mas estava ligada. Aí eu achei meio estranho, eu fiquei até com medo de ter entrado alguém na casa. Então eu comecei a descer cada vez mais devagar, sabe? Sendo extremamente silenciosa. Mas quando de fato eu entrei na sala, eu olhei em direção ao sofá, me deparo com a minha prima nua, com o meu filho nu, fazendo as coisinhas que vocês já imaginam. Parte 2. Vou contar pra vocês a onda que foi quando a minha família descobriu que a minha irmã estava grávida do meu irmão. E sim, eles são irmãos também. Ei, fica aí que tem história nova. Bom, vamos lá. Além de mim, a minha mãe tem mais 3 filhos. Eu, o meu irmão mais velho e o nosso querido casal de gêmeos. Só que a menina, né, do casal de gêmeos, ela acabou nascendo com uma doença que deixou ela com certo atraso mental. Então hoje, por mais que ela tenha 20 anos de idade, a mentalidade dela é como se ela fosse uma criança. A gente tenta fazer todos os tratamentos possíveis, mas a gente tá evoluindo de pouquinho em pouquinho. Enquanto o meu irmão, que é gêmeo dela, ele nasceu saudável, sem nenhuma dificuldade nem nada. A minha mãe diversas vezes foi chamada na escola por causa desse meu irmão, que ele ficava mexendo com as meninas, que ele ficava metendo a mão onde não devia, isso na fase da adolescência, né, quando ele tava na época de ensino médio e tal. Ficava botando a mão na bunda das meninas, que ficava pegando no peito das meninas, que ficava forçando beijar as meninas, isso e aquilo. Mas a minha mãe, na cabeça da minha mãe, é porque é uma brincadeira de adolescente, porque não sei o que, porque não é sério e tal. Chegava em casa, chamava a atenção dele e ficava por isso mesmo. Voltava pra escola, quando era na semana seguinte fazia a mesma coisa e o tempo todo isso. Eu nunca gostei dessa atitude dele, eu sou mais velha do que ele, eu nunca gostei dessa atitude. Eu sempre sabia que isso lá na frente ia dar algum problema. Isso não era bom pro caráter dele. Mas eu, como irmã, se eu falasse alguma coisa pra minha mãe, eu já tava errada. Então eu ficava na minha. Até que eu dei falta da menstruação da minha irmã, da que era deficiente. Sim, era eu que cuidava disso. Eu anotava as datas, tudo bonitinho, pra eu saber quando é que vinha, quando é que não vinha, porque eu cuidava dela, eu que trocava o absorvente dela e tudo. E eu senti falta da menstruação dela, porque nós menstruávamos exatamente na mesma semana, sabe? Às vezes eu menstruava num dia, ela já vinha no dia seguinte, ou dela vinha primeiro, o meu já vinha no dia seguinte, enfim. Era tipo muito próximo, na mesma semana. A minha veio. E aí eu pensei, cadê da minha irmã que não veio? Achei aquilo estranho e tal, falei pra minha mãe que aquilo não era normal, que nunca tinha acontecido com ela, que talvez fosse caso da gente levar ela no ginecologista pra ver o que tava acontecendo, porque nunca tinha atrasado. Minha mãe, não, é normal, às vezes acontece, e às vezes acontece com as mulheres de atrasar e não ser nada e tal. Minha mãe nunca dava muita confiança, né? Falei, ok. Veio o segundo mês, não desceu de novo. Comecei a desconfiar que ela tivesse com alguma coisa, sei lá, que estivesse atrapalhando na questão da menstruação dela e que estivesse fazendo ela engordar, já que ela tinha uma alimentação muito regulada, uma dieta muito regulada. E eu comecei a achar aquilo estranho, gente, nunca passou na minha cabeça que ela estaria grávida. O tempo todo passou que ela tinha alguma coisa, alguma outra doença, qualquer coisa. E aí, mesmo com a minha mãe, tipo, não ligando, achando que era normal, eu fui e levei a minha irmã no ginecologista pra ver o que estava acontecendo. Passou uma bateria de exames pra que ela fizesse pra ver o que estava acontecendo. E incluso nesses exames estava o beta. Até falou assim, não precisava fazer e tal, não sei o que, mas vamos fazer por precaução, né? Já tava lá mesmo. Fez, gente. E deu positivo. A minha irmã estava grávida. E afinal, de quem era o filho? Porque a minha irmã não tinha envolvimento amoroso com ninguém. Ela não tinha nem condições de ter um relacionamento. Porque na mentalidade dela, ela era uma criança, então ela não tinha como, sabe? Cheguei e tentei perguntar pra ela de uma forma que ela conseguisse entender, de uma forma menos agressiva e tal, e ela não sabia me responder. E aí eu cheguei em casa, contei pra minha mãe, a minha mãe falou que não, que tava errado, que não tinha como, que aquilo não existia, porque não sei o que e tal. E a minha mãe, já muito nervosa, muito estressada, foi pra cima dela e queria perguntar, queria gritar e tal, quem é. E a minha irmã ficou muito nervosa, começou a chorar, porque ela não sabia responder, ela não sabia, acho que ela nem sabia do que a gente tava falando, ela ficou muito nervosa. E aí, no outro dia, quando nós já estávamos todos calmos, a gente reuniu a nossa família para conversar sobre aquela situação e ver o que nós poderíamos fazer. E aí, passou pela nossa cabeça. Alguém fez o que não devia com ela. Alguém se aproveitou da incapacidade dela e fez o que não devia. Mas como a gente ia descobrir quem? E eu consegui chegar nela e falei assim, mana, alguém fez alguma coisa com você que te machucou, que doeu, que você não gostou e tal? Aí ela virou pra mim e falou assim, o maninho, ela chamava ele de maninho. O maninho uma vez me machucou. Eu já fiquei assim, desconfiada, né? Eu falei assim, ele te machucou como? Machucou aqui e botou a mão lá onde mesmo vocês estão pensando. E, gente, quando ela falou isso, não tinha dúvidas. O meu irmão dela, abusou dela e ainda engravidou ela. Que raiva só de pensar num negócio desse. Parte
Virei pra minha mãe e falei que eu não acreditava que ela tinha feito aquilo sem a minha permissão. Falou que eles iam devolver, que eles iam pagar e tal. E eu falei pra ela que eu tinha dito que não. E agora eu tava precisando do dinheiro, porque eu já tinha o valor que eu precisava pra comprar minha casa e eu não podia comprar porque eles tinham pegado o meu dinheiro. E eu fiz a maior confusão. Eu fiz a maior confusão com a minha mãe, com meu irmão, com a minha cunhada. Eu falei que eu não tava nem aí, que eu queria o meu dinheiro de volta, que o que eles tinham feito tinha sido roubo, porque tinha sido sem a minha permissão e tal. E eles, não, a gente vai devolver, vai devolver, vai devolver. Nunca devolveram. Gente, eu fiz tanto escândalo com a minha mãe, tanto escândalo com meu irmão. Eu falei pra eles que eles sabiam da importância de eu comprar a minha casa, a importância daquele sonho tinha pra mim, e mesmo assim eles tinham me sacaneado daquele jeito. Aí, não, a gente vai te devolver, não sei o quê. Aí o que foi que eu pensei? Vou dar entrada na casa com o dinheiro que o meu ex-marido me deu, né, o segundo dinheiro, e eles vão me pagar parcelado. E com esse valor que eles vão me dar parcelado, eu vou pagar o financiamento da minha casa. Só que o que acontece? Dei a entrada na minha casa e eu falei pra eles, olha, vocês vão me pagar parcelado e esse vai ser o dinheiro que eu vou pagar o financiamento. Não, a gente vai dar, não sei o quê. Nunca deram. Passava mês, eu ficava lá cobrando e eles nunca davam R$1 sequer. Que era o que eu já imaginava, que eu falei lá no início da história. Eles não vão me pagar porque eles não têm condições de me pagar. E dito e feito, não me pagaram. A minha sorte é que eu já sabendo que eles iam me calotear, eu tinha feito lá um parcelamento bem alto e colocado uma parcela que eu sabia que ia caber no meu bolso para caso eles realmente não me pagassem. E eu estou até hoje pagando o financiamento da minha casa, porque a outra metade, eles sumiram com o dinheiro pra fazer o aniversário. Eu tenho certeza que aquele aniversário nem custou todo o dinheiro que eu tinha. Não sei o que foi que fizeram, não me pagaram. Conclusão, parei de falar com meu irmão, parei de falar com minha cunhada, disse que eu não quero contato nenhum com eles, porque o que eles fizeram foi sacanagem. A minha mãe, até hoje, fica do lado do meu irmão, ela ainda fica batendo cabeça, dizendo que eu estava sendo egoísta. E, infelizmente, eu também cortei laços com a minha mãe, porque eu não aguentava mais ir na casa dela e ter que escutar ela falando que eles não tinham feito na maldade, que não sei o que, tipo assim, o tempo todo defendendo, e eu parei literalmente de frequentar a casa da minha mãe. Hoje eu tô na minha casa própria, porém pagando um financiamento que poderia ter sido evitado se eles não tivessem pego o meu dinheiro. Aí vocês vão me perguntar, por que tu não foi na delegacia, por que tu não denunciou, não sei o que e tal. O que eu ia ganhar com isso, gente? Absolutamente nada. Eles não têm de onde tirar dinheiro pra me pagar. Então ia ser só um estresse e eu, de fato, nunca nem ia ver a cor desse dinheiro. Então eu realmente preferi seguir a minha vida longe e falei pro meu irmão que não era pra ele nunca mais olhar na minha cara. Mas enfim, essa é a minha história. Eu criei os filhos da minha irmã e depois ela tomou eles de mim por causa de um homem. Ei, fica aí que a história é nova. Eu e a minha irmã, nós sempre fomos muito próximas, até porque a nossa diferença de idade era bem pouca, sabe? Então a gente era muito amigas. Ela era mais velha do que eu, mas ela acabou engravidando cedo, sabe? Do primeiro filho dela. E eu ajudei ela durante toda a gravidez dela. Toda a gravidez mesmo. E depois que a criança nasceu, eu ajudei muito ela também com o bebê recém-nascido. E quando a criança já estava um pouquinho maior e que a minha irmã precisava trabalhar, também ajudei. Tipo, ela ia trabalhar e eu ficava com o bebê dela. Enfim, eu virei literalmente a babá do filho dela, sabe? E eu abri mão de toda a minha vida. De toda a minha vida mesmo. Porque, tipo, eu parava de fazer tudo que eu tinha pra fazer só pra ficar com o meu sobrinho. Tipo, eu não saía mais com as minhas amigas, com os meus amigos. Eu não saía pra namorar. Eu não fazia absolutamente nada. Porque era 24 horas eu cuidando do meu sobrinho. Parecia que eu era a mãe dele. Mas, enfim, a criança cresceu um pouco, né? Ela conheceu outro rapaz e engravidou dele também. E mais uma vez eu estava lá, apoiando, ajudando, criando. E dessa vez eu era responsável por 2 crianças. Eu era mãe de 2 crianças. Eu digo que eu era mãe, gente, porque ela não fazia muita coisa, não. Sabe? Quando ela não estava trabalhando, ela estava pela rua, ela estava com o pai do segundo filho dela. Ela ia pra festa, ia pra aquilo, ela ia pra aquilo. Tipo assim, ela nunca tava em casa pra ficar com as crianças, era só eu. Enfim, acabou que ela conseguiu um emprego em uma outra cidade, era um emprego melhor. Só que não tinha como nem eu e nem as crianças irmos junto com ela. Então ela foi sozinha com o namorado dela, né, o pai do segundo filho dela. E eu fui pra fazenda morar com os meus avós, porque como eu não trabalhava, né, não tinha nada, os meus avós me convidaram pra morar com eles e levar as 2 crianças pra ficar lá também. Então, tipo assim, ela passava de meses e meses sem visitar, sem ligar, sem nem querer saber o que acontecia com as crianças, nada. Tanto que quando as crianças começaram a falar, começaram a ter entendimento, elas começaram a me chamar de mãe. Tipo, elas sabiam que eu era a tia, né, que elas tinham outra pessoa e tal, mas elas me chamavam de mãe, elas me identificavam como mãe delas. Mas enfim, certa vez o marido dela tava na nossa fazenda, ele veio resolver umas pendências que ele tinha e ele acabou passando pra ver o filho dele, né? Só que deu certo que no dia, um dos meninos estavam meio doentes, sabe? Como a gente morava na fazenda, não tinha nada por perto, não tinha posto, BS, nada. E aí ele se ofereceu pra levar o menino
num posto de saúde, no hospital e tal, pra, enfim, o médico olhar, ele ser avaliado e tal. E aí eu peguei, carreguei todas as coisas e fui. E antes de eu sair de casa, a minha avó me chamou e falou que era pra eu tomar muito cuidado com o ex-marido da minha irmã, porque ele não era uma pessoa muito confiável. Eu fiquei meio assim, tipo, não dei muita bola pro que ela falou, e mesmo assim nós fomos. Quando nós saímos, né, lá do hospital pra voltar pra casa, ele só falou pra mim que ele tinha que passar na casa da outra filha dele, né, que ele tinha do primeiro casamento, que ele queria deixar os negócios lá pra ela e tal. E aí eu, na santa inocência, falei, não, tudo bem, a gente pode ir lá, sem problema. Chegando lá, gente, ele insistiu tanto pra eu descer do carro, pra eu entrar, e eu comecei a achar aquilo muito estranho, porque até então ele só ia passar lá pra deixar um negócio, não sei o que, e a gente ia embora. Mas ele ficou insistindo muito pra eu descer do carro e pra eu entrar. Aí ele viu que eu não ia entrar, né? Ele começou a convidar a gente pra ir numa pracinha que tinha perto da casa. Eu, ele e os meninos, né? E aí os meninos, tipo, se animaram, pra tomar sorvete, não sei o que e tal, e nós fomos. Chegando lá, enquanto os meninos se distraíam, ele chegou perto de mim e começou a me elogiar. Começou a falar que eu era muito bonita, que eu era isso, que eu era aquilo, que se ele me pagasse R$ 1.000, eu já até engraçado falar, que se ele me pagasse R$ 1.000, eu poderia mandar umas fotos e uns vídeos íntimos pra ele. E que se eu fizesse do jeito que ele queria, ele poderia me dar muito mais. Óbvio que eu me desesperei, né? Óbvio que eu comecei a perturbar ele pra ele me levar embora, eu disse que eu não aceitava. Falei pra ele parar de falar aquelas coisas pra mim, que eu não queria e tal, que era pra ele me levar embora. E aí ele, vendo que eu não ia ceder, chamou os meninos e nós fomos embora. E quando eu cheguei em casa, eu só queria ligar pra minha irmã e contar o que tinha acontecido. Mas vocês acham que ela acreditou em mim assim, bem fácil? Não. Parte 2. A minha esposa tá ameaçando se divorciar de mim porque eu resolvi que eu ia pagar a faculdade da minha ex-namorada. Ei, fica aí que tem história nova. Eu estive junto com a minha ex-namorada por 4 anos. E nós terminamos não foi por traição, por coisas do tipo. Realmente foi porque as nossas vidas se encaminharam para coisas diferentes. Ambos mudaram e o nosso relacionamento acabou não dando mais certo. E nós terminamos muito bem, terminamos como amigos, a gente continua se respeitando e tudo. E ela sempre foi uma parceira muito grande pra mim. Mas antes de eu te dizer o porquê que eu quero pagar a faculdade dela, eu preciso te apresentar o aplicativo Social. A Social é uma plataforma muito bacana de interação social para você conhecer pessoas do Brasil todo que têm os mesmos gostos que você. Uma das minhas funções favoritas é ver os momentos dos meus amigos, e eu posso ver tanto dos meus amigos quanto de outras pessoas da qual eu não sigo. E hoje eu vou compartilhar o meu momento aqui na Social mostrando a minha maquiagem de Natal. Então, se você gostou aí do aplicativo e quer conhecer pessoas novas, entra agora no link que tá na minha bio ou na sua loja de aplicativo do celular. Ela tinha o sonho de fazer um curso na faculdade, que era o sonho da vida dela. Mas tanto eu quanto ela, nós viemos de famílias humildes e nós não tínhamos condições de bancar o ensino superior. Eu consegui me formar graças a uma bolsa que eu consegui para a faculdade, mas ela não. O curso que ela tanto queria não tinha na nossa federal, só tinha na privada, então não tinha nem condições dela fazer aquele curso. E ela trabalhava muito e tal, não tinha como. E ela sempre foi muito minha companheira, sabe? Ela ia pro meu trabalho, onde eu trabalhava, principalmente na época de final do meu curso, onde eu tava agoniado com TCC e tal, ela ia pro meu trabalho, ela me ajudava, ela cozinhava para mim, ela deixava a comida pronta pra semana toda para que eu não tivesse problema. Ela me ajudou a escrever meu TCC, ela fez tudo por mim. Por muito tempo, ela vendia brigadeiro na rua pra me ajudar a pagar minha mensalidade da formatura, porque ela dizia que não queria que todos os meus colegas tivessem a festa, o baile, e eu não, ficasse de fora. Então ela fazia os brigadeiros e vendia pra pagar a minha formatura. E quando nós terminamos, cada um foi pro seu lado, iniciamos nossos relacionamentos novos, sem mágoas alguma. Aí eu conheci a minha atual esposa. É uma mulher que eu amo muito, dou minha vida por ela se for necessário, porque ela é uma pessoa muito ciumenta. E apesar de eu nem sequer ter contato com a minha ex-namorada, ela ainda se morre de ciúmes dela. No meio tempo, eu tinha um processo que estava rolando na justiça com o banco por uma situação que aconteceu, que já vinha rolando esse processo desde quando eu ainda estava com a minha ex-namorada. E eu estava só aguardando o banco pagar a minha indenização, porque eu tinha ganhado a causa. E quando eles pagaram, foi uma quantia muito alta. Muito alta mesmo, que deu para eu estabilizar toda a minha vida. Comprei uma casa para mim e para minha esposa, comprei o nosso carro, abri a loja que a minha esposa tanto queria, mas eu tinha muita gratidão por essa minha ex-namorada. Por tudo que ela fez por mim enquanto eu não tinha absolutamente nada. E até o presente momento ela ainda não tinha feito a faculdade que ela tanto queria, ela apenas trabalhava. Então eu decidi que, como uma forma de gratidão, uma forma de ajudar, toda a ajuda que ela teve comigo há anos atrás, eu resolvi que eu ia pagar a faculdade dela. Eu juro pra vocês, eu não tenho atração nenhuma por ela. Eu não sou mais apaixonado por ela, eu não quero nada com ela. Eu realmente só tenho um carinho muito grande e uma gratidão muito grande. Mas é óbvio que, quando eu falei pra minha esposa o que eu ia fazer, ela disse que ia se divorciar de mim se eu fizesse isso. Descobri fotos íntimas da minha irmã junto com o meu noivo em um pendrive dele. Ei,
Fica aí que tem história nova. Tudo começou quando eu e a minha família nos mudamos para um apartamento novo. E eu conheci esse meu noivo lá. Ele morava no mesmo prédio que eu e tal. E na época eu tinha mais ou menos uns 15 anos e ele tinha 18. E tinha minha irmã, que era mais nova do que eu. Logo quando eu conheci ele, ele tinha uma namorada, né? Então a gente não teve nada. Nós só realmente éramos amigos, colegas de prédio. Mas logo em seguida, não demorou muito, ele e ela terminaram e eu e ele engatamos ali um romance, sabe? A minha irmã, apesar de ser mais nova, ela sempre falava muito mal dele pra mim. Dizia que não era pra eu dar muita confiança, que ele não era isso que eu tava pensando, que ele ia me magoar, que não sei o que. Mas, gente, a minha irmã era mais nova do que eu, ela tinha tipo 13 anos. Eu pensava que era tipo birra de uma adolescente. Ah tá, eu sei, eu também era adolescente, mas ela era mais nova do que eu, então eu pensava que era birra. Enfim, ela sempre ficava falando muito mal dele, sabe? Mas aí os anos foram passando, nós continuamos namorando, fomos crescendo, ela foi amadurecendo também. E ela meio que começou a ter uma amizade ali com ele. Mas eu achava super normal, né, gente? Tipo, poxa, a cunhada e cunhado se dão bem, não tem problema. Só que ela vivia postando foto com ele no Facebook. Tipo, ele sempre postava foto comigo e tal. E ela, quando postava, sempre postava foto junto com ele. Todo o tempo. E às vezes até foto que eu nem sabia de onde que tinha surgido. Mas assim, eu ficava com ciúmes, mas eu não falava nada, porque tipo, eu tinha medo de parecer a surtada, a ciumenta com o ciúme da irmã. Vocês sabem como é que é, né? A gente é logo taxada de ciumenta louca. Então assim, eu não falava nada. Só que a minha irmã começou a ficar muito estranha comigo, sabe? Eu sempre fui muito apaixonada pela minha irmã. Eu amava minha irmã muito, eu daria a minha vida por ela se fosse necessário. Mas de acordo com que ela foi crescendo, ela foi ficando muito despeitada comigo, sabe? Ela começava a me ofender, ela sempre teve um corpo muito bonito, sabe? Sempre foi magrinha, tal, pernona, corpão, tudo. E eu sempre fui um pouco mais cheinha, um pouquinho mais gordinha. Então, de acordo com que ela foi crescendo, ela foi começando a querer meio que me humilhar por causa do meu corpo, sabe? Colocar o dela como se fosse muito melhor, como se ela merecesse as coisas porque ela era bonita e eu era, tipo, feia, gorda e tal. Só que, assim, eu sempre relevava, gente. Eu sempre gostei muito da minha irmã, eu gostava muito, 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 muito dela. Então, eu evitava ao máximo brigar com ela. Só que, de acordo com que ela foi crescendo, às vezes ela passava dos limites e a gente brigava muito. Enfim, depois de mais um tempo, ele me pediu em casamento, né? Eu aceitei e tal. E aí que aquela menina pirou mesmo. Aí todo aquele ódio que ela tinha por ele há um tempo atrás, que ela falava, né? Parece que voltou. E aí ela voltou a falar mal dele de novo. Dizer que ele era isso, que ele era aquilo e tal. Tipo, deu pra ver que ela ficou com muito ciúme, com muita inveja, sei lá. Pelo fato de eu estar noiva dele. Enfim, só que depois acabou acontecendo outras situações que hoje em dia eu não tenho muito conforto em falar, que me fizeram terminar com ele. E aí ele chorou muito, tal, queria ficar comigo, mas eu realmente bati o martelo e disse que eu não queria. E bom, pasmem, né? Não demorou nada que a gente terminou. Quem que tava lá na casa dele, o que chegou nos meus ouvidos, que quem tava na casa dele ficando com ele. Deixa eu te dizer o que foi que aconteceu, deixa eu te dar um recado muito, muito, muito importante, gente. Você quer aprender a trabalhar de casa de maneira muito prática ou trabalhando assim de qualquer lugar que você tiver e ganhando seu dinheirinho todos os dias, não perde tempo. Entra agora no link da bio, fala com a minha amiga Ana que ela fornece um treinamento maravilhoso para quem quer aprender a trabalhar com a internet e trabalhar de casa ou de qualquer lugar. Você vai fazer sua rendinha aí simplesmente todos os dias, então não perde tempo. É por tempo limitado, isso eu garanto pra vocês. Não é golpe, é 100% seguro, não perde tempo. Entra agora e fala com ela. Você não vai se arrepender, isso eu te garanto. Pasmem, quando eu fui questionar ela se era verdade que ela tava ficando com ele, ela surtou em cima de mim, começou a dizer que eu era ciumenta, recalcada, louca, que eu não aceitava que ele preferia ela do que eu, que não sei o quê. Sendo que quem tinha terminado com ele era eu, e não ele. Ele tava, até um dia atrás, ele tava chorando no meu pé pedindo pra voltar. Mas na cabeça dela, eu tava questionando ela porque eu não aceitava que ele preferia ficar com ela do que comigo.